Boa noite. Hoje chegaram 17.550 doses da vacina da Pfizer em Santa Catarina. Os imunizantes serão distribuídos em duas cidades da Grande Florianópolis, São José e na capital catarinense. 15 para as 4 da tarde. Esse foi o horário que Florianópolis recebeu a primeira remessa de vacinas da Pfizer. Essa caixa carregava 10.530 doses. Os refrigeradores da central de frio da prefeitura já estavam com vacinas de Coronavac e Oxford AstraZeneca. Com essa nova remessa, segundo a prefeitura, pessoas com comorbidades já devem começar a ser vacinadas nesta semana. Nós recebemos com as doses de AstraZeneca recebidas nesse final de semana e com as doses da Pfizer que chegam hoje, nós conseguiremos encerrar a etapa dos idosos e adiantar bastante a etapa dos trabalhadores de saúde que também estava parada. E a intenção de vacinar principalmente os idosos o mais rápido possível para que eles possam receber a vacina da influenza, 2 semanas depois da dose da vacina contra coronavírus, para poder se proteger antes do inverno chegar também. A central de frio recebeu 3 ultrafreezers da Universidade Federal de Santa Catarina para armazenar doses da Pfizer. Eles têm capacidade de armazenar em uma temperatura de menos 80 graus. A recomendação do Ministério da Saúde é que as vacinas sejam armazenadas entre menos 25 e menos 15, mas daí a durabilidade delas é no máximo de 14 dias. Na temperatura que os freezers da capital catarinense têm capacidade, as vacinas podem ficar guardadas por até 6 meses. Com as doses que vieram hoje, só um freezer da Universidade Federal de Santa Catarina para armazenar doses da Pfizer. Eles têm capacidade de armazenar em uma temperatura de menos 80 graus. A recomendação do Ministério da Saúde é que as vacinas sejam armazenadas entre menos 25 e menos 15, mas daí a durabilidade delas é no máximo de 14 dias. Na temperatura que os freezers da capital catarinense têm capacidade, as vacinas podem ficar guardadas por até 6 meses. Com as doses que vieram hoje, só um deles vai ser usado. Este, que pode guardar até 28 mil doses. As ampolas vão ser descongeladas conforme a demanda, mas para isso vão ter que vir para essa outra sala com câmaras frias positivas, que armazenam também outros imunizantes. Por aqui, a temperatura varia de 2 a 8 graus Celsius. A partir disso, a durabilidade cai para 5 dias, por isso já devem ser levadas para os pontos de vacinação. Nesse primeiro momento, não vai ter drive-thru de Pfizer, por conta da complexidade da preparação. Ela vem em pó liofilizado, ela precisa ser diluída com cloreto de sódio, o soro fisiológico, para garantir que o frasco tenha 6 doses, O processo de vacinação do município se inicia com o treinamento da equipe, Por conta de que essa vacina tem algumas especificidades que não são tão próximas da nossa rotina dentro da sala de vacina. Depois de preparada, uma ampola de 6 doses precisa ser totalmente utilizada em até 6 horas. O planejamento logístico deverá prever a utilização de uma em menos tempo, até porque quanto mais rápido, mais pessoas imunizadas. Só que o pedido é que a população se vacine com a dose que estiver disponível no ponto de vacinação. Não espere por uma vacina específica. A gente tem eficácias muito parecidas em todos os tipos de vacinas que a gente está ofertando hoje. Então, quem ainda não fez a sua primeira dose, procure as nossas unidades de vacinação e já faça a sua vacina quanto antes. Florianópolis começa a aplicação da Pfizer amanhã em uma nova etapa de vacinação. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Em São José, a imunização com os idosos, com as doses da Pfizer, também começa amanhã às 8 horas da manhã para pessoas com 60 anos. Não é preciso agendamento, mas com o cadastro no site da Prefeitura é gerado um QR Code que facilita o atendimento. A vacinação acontece no Centro Multiuso e em postos de saúde. Mas com o cadastro no site da Prefeitura é gerado um QR Code que facilita o atendimento. A vacinação acontece no Centro Multiuso e em postos de saúde. A orientação do Ministério da Saúde é que essa leva da vacina da Pfizer seja destinada para pessoas com comorbidades e gestantes. E o Estado divulgou hoje a ordem da vacinação para este grupo. A Marina Dalcacenha está ao vivo com a gente, vai trazer mais detalhes. Boa noite, Marina.
Oi, Fabiana, boa noite para você, a todos que nos acompanham. O Estado divulgou agora há pouco a ordem dessa vacinação. A prioridade são pacientes considerados de alto risco. A gente tem aí uma lista de quem pode entrar nessa primeira fase de vacinação com pessoas com comorbidades, né? Pessoas maiores de 18 anos, com síndrome de Down, doença renal crônica em terapia de substituição renal. Aí essas pessoas vão receber a vacina onde fazem a diálise. Transplante de órgão sólido ou de medula óssea, gestantes com comorbidades, pessoa com alguma deficiência permanente cadastrada no benefício de prestação continuada e com comorbidades e deficiência permanente entre 55 a 59 anos. Nessa primeira fase, então, a vacinação é para todos que tenham mais de 18 anos sem obedecer critério de idades. Isso muda na segunda fase e aí outras doenças serão incluídas. Aí na sua tela a lista de todas as doenças que se enquadram na segunda fase da imunização do grupo com comorbidades. Nessa etapa, então, serão vacinados primeiro as pessoas de 50 a 54 anos, depois de 45 a 49, em seguida 44 a 40 anos, e a faixa etária vai reduzindo até chegar à população com 18 anos, sempre de 4 em 4 anos. Nessa fase também continua a vacinação para as pessoas com deficiência permanente e gestantes sem comorbidades, considerando o critério de faixa etária. É preciso comprovar a situação com laudo médico ou atestado. O Estado não sabe dizer exatamente quando cada município vai começar a vacinação neste grupo, vai depender da conclusão da... Um inquérito para investigar as causas do incêndio que matou 3 crianças na cidade no fim de semana. Fabiana, depois desse incêndio que vitimou 3 crianças aqui em Lages, no último sábado, no bairro Centenário, 2 meninos de 13 e 8 anos de idade e uma menina de 5 anos de idade, que eram irmãos, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas. Nesse momento, tudo está sendo apurado como homicídio não intencional. O delegado responsável pelas investigações mandou um vídeo para a gente. Vamos ver. A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina vai instaurar ainda um procedimento de investigação acerca do incêndio que vitimou as crianças, né? Para tanto, ainda necessitaremos do laudo de exame de local de crime confeccionado pelo Instituto Geral de Perícias e também vamos desenrolar as investigações dentro do prazo legal para identificar se houve de fato alguma responsabilidade de algum maior por conta da morte das crianças. O incêndio aconteceu numa casa que fica atrás dessa rosa que aparece nas imagens, onde morava o casal com 8 filhos. Uma perícia já foi feita no local. Pelo que os familiares relataram, essas 3 crianças estavam na parte de cima da casa, que era de madeira, em um quarto. Uma delas estaria brincando com um isqueiro e teria colocado fogo no travesseiro. Rapidamente, as chamas se alastraram e eles não conseguiram sair dali. Os pais conseguiram salvar os outros 5 filhos. As fotos feitas pelos bombeiros mostram como a casa ficou. A Secretaria de Habitação aqui da cidade diz que vai construir outra no local assim que a perícia liberar. Essa família já era atendida por programas sociais aqui na cidade. Muitas pessoas estão fazendo campanhas para arrecadar cobertores, materiais de construção e alimentos. Uma delas é da Secretaria de Assistência Social. Quem se interessar e quiser ajudar, pode entrar em contato com um desses números que aparece aqui na tela. Já quem quiser doar roupas, calçados e fraldas, pode levar até o Centro Infantil Recrear, que fica no bairro Santa Rita, aqui em Lages. Eduarda Demenech para o NSC Notícias. Que tragédia para essa família aí, né? Vamos ajudar lá. Vamos falar de novo da pandemia aqui em Santa Catarina. Vamos atualizar aqui os dados aqui na nossa tela. Nas últimas 24 horas, nós tivemos 46 mortes registradas no estado. O mapa de risco continua somente a Grande Florianópolis em situação grave e as demais em situação gravíssima ali no vermelho. Nos casos confirmados nas últimas 24 horas, 1.670, das pessoas recuperadas, 2.576. Os casos ativos caíram um pouco, né? Agora estão com 18.241. As cidades, Joinville segue liderando, Criciúma vem em segundo lugar e Blumenau em terceiro. Vamos agora acompanhar o cronograma de vacinação contra a Covid no estado amanhã.
Em Florianópolis, o cronograma desta terça prevê a aplicação da primeira dose em pessoas com 60 anos, nascidas em janeiro e fevereiro. A imunização ocorre em pontos para pedestres, por ordem de chegada, das 9 da manhã às 4 da tarde, no Floripa Shopping, Beira-Mar Continental e na UFSC. Em Joinville, a vacinação continua para quem precisa receber a primeira dose e tem mais de 60 anos. O agendamento é feito pelo site da Prefeitura. Blumenau vai vacinar amanhã com a primeira dose acamados e profissionais da segurança pública. A segunda dose será para idosos e trabalhadores da saúde. A imunização é na Vila Germânica. Já em Itajaí, amanhã é vacinação de segunda dose da Coronavac para profissionais de saúde e outros grupos. AstraZeneca para trabalhadores da saúde vacinados em fevereiro. Chapecó imuniza com a segunda dose profissionais de saúde e idosos que receberam a primeira dose da Coronavac até 8 de abril. Criciúma ainda depende da chegada de novas vacinas para continuar a imunização. Não há previsão de vacinação. A seguir, quase 450 quilos de cocaína foram apreendidos no porto de Itapoá. E na primeira partida da semifinal do Campeonato Catarinense, faltou o gol, mas sobrou emoção. O ponto frio mudou. Agora é ponto. E ponto é pra quem se joga na tecnologia. Vai direto ao ponto. Investir pode ser realmente complicado. Menos que você escolha descomplicar. Essa é a Warren, uma plataforma completa de investimentos, só que descomplicada. Aqui você define objetivos, a Warren cria a carteira perfeita e faz o seu dinheiro render. Invista de um jeito inteligente. Baixe o app da Warren e descomplique. Do seu ritmo, do seu jeito, em todas as horas. Atlântida, a rádio da galera. Sempre com muita música, entretenimento e bom humor. Sintonize e bora curtir. Hoje, a conversa é sobre o projeto Humanai, que faz uma reflexão sobre a cor da pele. O seu pai se descreve como pele de chocolate. A avó tem pele de porcelana e cabelo de algodão. Mãe, cor de canela. Filha de uma mulher avelã. Quando eu tive que descrever minha família, eu só escolhi coisa que era, pra mim, deliciosa. Depois do Jornal da Globo. Eu sempre achei esse projeto genial, em vários níveis, no sentido de que ele dá dignidade humana para as pessoas se aceitarem do jeito que elas são. Quase 450 quilos de cocaína foram apreendidos pela Receita Federal no porto de Itapoá. A droga iria para a Espanha. Os 443 quilos de cocaína estavam escondidos em um container que transportava móveis. O destino da carga seria o porto de Valência, na Espanha. A principal suspeita é que a droga tenha sido colocada no container após a chegada dele no porto. Através do uso de equipamentos de raio-x, identificamos algo que estranho à carga, o que possibilitou a apreensão desse contrabando para a Europa. De acordo com a Receita Federal, a apreensão aconteceu durante uma operação de rotina, quando alguns containers foram selecionados para passar pelo raio-x no porto de Itapoá. Pouco antes da apreensão, um caminhão bateu no scanner que teve que passar por manutenção emergencial. Por causa disso, serão investigadas a apreensão e a colisão do veículo no equipamento. Essa é a segunda apreensão de droga realizada pela Receita Federal no porto de Itapoá esse ano. Em fevereiro, foram apreendidos 45 quilos de cocaína, também escondidos num container. O destino desse seria o porto de Hamburgo, na Alemanha. Com certeza que as nossas investigações elas vão apontar se há alguma conexão ou não, mas a priori julgamos que são fatos distintos. Um homem foi encontrado, foi morto ali em um confronto policial na Grande Florianópolis hoje à tarde. De acordo com a polícia militar, ele foi alvejado durante um patrulhamento no bairro Brajaru, em Palhoça. Uma pistola foi apreendida. Em Florianópolis, um homem foi preso suspeito de assaltar uma loja de móveis no centro da cidade. A Guarda Municipal fez o flagrante e R$2.000 foram apreendidos. Em José Boatê, no Vale do Itajaí,
Um túmulo de um cemitério foi depredado. Um crânio de um atleta foi levado. A Polícia Civil investiga o caso. Um luau foi encerrado pela PM em Laguna, no sul do estado, neste fim de semana. Ao todo, 70 pessoas foram abordadas. Foram assinados termos circunstanciados por porte de drogas. Tá na hora de saber os detalhes da previsão do tempo. Previsão que acertou, diga-se de passagem, né, Leandro? A gente tinha falado na semana passada que o início da semana seria quente e está sendo assim. A gente teve uma segunda-feira de temperaturas altas pelo estado, né, para essa época do ano, e esse comportamento não só segue amanhã, Fabiano, como deve até aumentar um pouco o calor aqui no estado. E uma das explicações vem pelo que a gente chama de sistema pré-frontal. Quando a gente tem uma frente fria, na dianteira do sistema você tem uma massa de ar mais quente. Como amanhã, ao longo da terça, a frente fria, que é o sistema de chuva, vai ficar no Rio Grande do Sul, para nós vai sobrar o ar quente que antecede o sistema. E por isso as temperaturas sobem um pouco mais do que hoje já subiram. Olha só nesse mapa. Previsão de temperaturas em torno de 32 graus no oeste. No sul do estado pode chegar à marca de 35 graus, 31 entre o litoral, o vale e o norte do estado. E até mesmo essa região central aqui do estado, onde as temperaturas normalmente são menores, tem aquecimento entre 26 e 28 graus, como você vê aí no mapa. 31 graus aqui no litoral, quase um verãozinho. Quase um verão. Dá pra dizer que esses primeiros dias de maio é quase como um veranico de maio. Veranico de maio, exatamente. Tá, a gente já tinha falado também, Leandro, tinha mostrado aquela montanha-russa, né? De que ia esfriar mais pra frente. E aí, como é que vai ser tudo isso? Do meio da semana em diante vai mudar todo esse cenário aqui. Já começa um pouco pela quarta-feira. Durante a quarta, dá uma olhada aqui, as temperaturas já ficam um pouco baixas, isso aqui são temperaturas da tarde, tá? E no sul do estado, não passa de 19 a 21 graus. No Planalto Norte, no litoral, no vale já vai para uns 23, 24 graus, já diminui em relação à terça-feira. E nas áreas do meio oeste, oeste e norte ainda sobe um pouco, mas menos. E isso é só o começo, porque logo em seguida nós vamos ter a aproximação de uma massa de ar frio. Quer ver, ó? Na quinta-feira, aqui está o estado de Santa Catarina, uma massa de ar frio começa a avançar a partir aqui da região da Argentina em direção ao sul do Brasil. E por isso que as temperaturas na quinta-feira devem baixar. Sabe qual é a diferença em relação ao frio lá na semana passada? É que esse agora vai trazer tardes com temperaturas baixas. Então, ao longo das tardes, o frio vai estar presente, principalmente na quinta-feira aqui no estado. Tá bem. Obrigado, Juliano. Um abraço. E agora a gente vai falar de futebol, de campeonato catarinense. Olha, não teve gol, mas sobrou emoção no primeiro jogo da semifinal entre Avaí e Brusque. Isso graças aos goleiros. Marcelo Siqueira. Agora basta ao Brusque apenas empatar, isso com qualquer número de gols, para chegar à final, que seria a segunda consecutiva, já que o time foi vice-campeão estadual ano passado contra a Chapecoense no estádio Augusto Bauer, em Brusque. O Avaí não tem outra solução. Precisa vencer por qualquer número de gols para chegar à decisão. Bola na rede. Foi o que faltou ontem na ressacada, graças às atuações de dois paredões. Um foi o Gledson do Avaí, que fez esse defesão aí no segundo tempo, quase uma ponte. E o que dizer aí da defesa do Dalberson, do Brusque, que fechou o ângulo do Valdívia? Pois é, então fica para domingo a definição de quem vai para a final, Avaí ou Brusque. Agora sobre o outro jogo da semifinal, isso vai ser decidido em julgamento pelo Tribunal de Justiça Desportiva amanhã, a partir das 7 horas da noite e online, para saber se vai ter mesmo uma semifinal entre Marcílio Dias e Chapecoense ou será realizada uma nova partida de quarta de final entre Figueirense e Chapecoense. Isso porque o jogador desse Luiz teria sido escalado de forma irregular na 9ª rodada no jogo contra o Brusque. Marcelo Siqueira, final entre Figueirense e Chapecoense. Isso porque um jogador desse Luiz teria sido escalado de forma irregular na 9ª rodada no jogo contra o Brusque. Marcelo Siqueira para o NSC Notícias. A seguir, o balanço da PRF revela redução de acidentes na BR-470. Professor Seguro, educação em dia. O retorno das aulas presenciais trouxe mais qualidade no aprendizado, mais interação social e contribui com o desenvolvimento individual de cada aluno. Isso é escola segura. Isso é educação em dia. E para que a escola continue segura, lembre-se, professor, continue usando seu EPI. Aluno, respeite as regras sanitárias e de distanciamento. Pais, se perceberem sintomas de gripe, deixem seu filho em casa. Secretaria de Estado da Educação, Governo de Santa Catarina.
Ah, cuidado de mãe não tem igual. Para retribuir todo esse carinho, a Drogaria Catarinense preparou ótimas opções. A gente cuida de você. Depois de serem assaltados, Alan e Kira são abandonados no meio do nada. Eles deixaram a gente no deserto mesmo, né? Como é que vou tirar essa mordaça? Com dente, claro. Botei um espacinho perto da sua boca. Pode ser? Daqui a pouco, salve-se quem puder. O número de acidentes na BR-470 de janeiro até agora é o menor dos últimos anos. Ainda assim, 16 pessoas perderam a vida no trecho da rodovia que corta o litoral norte e o Vale do Itajaí. Os dados são do último balanço da Polícia Rodoviária Federal, divulgado neste fim de semana. O trecho de 200 quilômetros fica entre Navegantes e Otacílio Costa. Na maior parte, a rodovia é de pista simples e sinuosa. A duplicação, que começou em 2013, ainda não foi concluída e deixou um canteiro de obras como obstáculo para os motoristas e um lembrete: para trafegar por aqui é preciso atenção. O balanço apresentado pela PRF, apesar de preocupante, mostra uma melhora gradativa nos números de acidentes e mortes nesse trecho. Este ano foram 391 acidentes, com 490 feridos e 16 mortos. No ano passado foram 404 acidentes, com 475 feridos e 19 vidas perdidas. Um número inferior a 2019, quando 21 pessoas morreram nesse trecho, que registrou com 475 feridos e 19 vidas perdidas. Um número inferior a 2019, quando 21 pessoas morreram nesse trecho, que registrou 444 acidentes e deixou 571 feridos. Nos meses de março e abril, principalmente de 2020, nós tivemos uma redução bastante grande no número de veículos transitando na 470, em função da questão do fechamento de algumas atividades, e isso impactou, com certeza. Teve também a questão do desligamento dos radares e das lombadas eletrônicas na 470 no ano de 2019. O trecho é uma das principais vias de acesso ao Porto de Itajaí, ao aeroporto de Navegantes e ao centro do estado. É por aqui também que escoa a produção que vem do oeste para o litoral. Apesar dos números de acidentes e mortes estarem gradativamente reduzindo nesse trecho, o que mais chama a atenção são as causas desses acidentes, que em geral estão ligadas ao comportamento do condutor. São acidentes que poderiam ter sido evitados se as mortes estarem gradativamente reduzindo nesse trecho. O que mais chama a atenção são as causas desses acidentes, que em geral estão ligadas ao comportamento do condutor. São acidentes que poderiam ter sido evitados seguindo a legislação, como por exemplo, sabendo que vai dirigir, o motorista optasse por não beber. Só esse ano foram 34 acidentes com motoristas embriagados, um a menos que no ano passado e 12 a menos que em 2019. O balanço da PRF mostrou também que a pressa está mais presente na rodovia. A velocidade incompatível também aparece na lista de principais causas de acidentes, com 42 casos esse ano, 40 no ano passado e 29 no ano anterior. E na sequência vem a ultrapassagem em local indevido, com 18 acidentes esse ano e 12 em cada um dos anos anteriores. A maioria das causas são comportamentos, apesar de que o local contribui, mas está vinculado ao comportamento das pessoas que levam a acontecer aqueles acidentes. Então tem que ser trabalhado maciçamente a questão da educação no trânsito. Ainda falando sobre trânsito, uma das etapas mais importantes da obra do contorno viário da Grande Florianópolis está saindo do papel. Nesse ponto isolado do município de Palhoça, tratores movem toneladas de... Hoje, 24 horas por dia, de segunda a sábado, para execução dessas obras. Já contamos hoje no contorno como um todo, em torno de 2.000 colaboradores trabalhando nessas obras, tanto no trecho norte quanto no trecho sul aqui em Palhoça. O trecho norte já está em obras desde 2014. Atravessa principalmente Biguaçu e São José, em quase 35 quilômetros. O trecho sul não chega a 15 quilômetros. Ele prevê
16 túneis, de menos de 1.000 metros. É o menor trecho, mas o que mais demorou para começar. Ele não passaria por debaixo da terra, só que no meio do caminho apareceram loteamentos, ainda em 2012. O novo traçado precisou de estudos, da aprovação de projeto e de um aditivo de quase R$1 bilhão para a construção dos túneis. O tempo da burocracia fez com que só em dezembro do ano passado saísse a autorização final da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em fevereiro, 2 empreiteiras contratadas pela Arteris começaram a trabalhar. Só que, além de caros, túneis dão trabalho. Os tratores escavam a terra em linhas, como se fossem andares, uma de cada vez. A cada linha aumenta o tamanho desse paredão de concreto projetado, a enfilagem. Os 2 túneis vão ficar bem abaixo. Essa foto da semana passada mostra que as máquinas já começaram a trabalhar no teto de um dos túneis. A gente está mais ou menos ali na altura que seria do tratamento, que seria o topo do túnel, né? Continuamos essas escavações dos túneis, estruturamos essa parede inicial dos inbox para posteriormente iniciar a escavação dos túneis propriamente dito. Nesse ponto aqui, a BR-282 vai ser cruzada pelo contorno viário da Grande Florianópolis. É uma das partes mais importantes da obra e que estava demorando para começar. Mas com o novo contrato, os trabalhos foram iniciados há menos de um mês. E uma das primeiras para montar o elevado, que deve ficar pronto em cerca de 1 ano. Se aqui parece trabalhoso, num outro ponto, onde a estrada é plana, também não é tão simples assim. O solo precisa ficar um bom tempo só descansando. No caso do trecho norte, aqui no trecho sul, chegamos até 11 meses, que é o período de adensamento, onde esses solos vão sofrer um processo de acomodação. Os 2 trechos, norte e sul, têm até o fim de 2023 para ficarem prontos. Olha, durante a pandemia, a educação se tornou um grande desafio, especialmente para quem tem algum tipo de deficiência. A mãe do Israel descobriu a surdez do filho quando ele tinha 2 anos. Ela também tem a mesma deficiência. Agora, com 9 anos, o Israel está se adaptando aos estudos de uma maneira diferente. Ele faz as atividades de casa, desde que a mãe decidiu pelo ensino remoto do garoto, com a piora da pandemia. A escola é bem diferente, professores estão lá para ensinar e eu não sei, principalmente Libras, eu não sei nada. Eu peço ajuda, eu tenho uma prima que ela agora é professora de Libras e eu pedi para ela poder me ajudar. O Israel estuda nessa escola municipal de Criciúma, considerada polo do ensino de crianças com surdez. Ao todo, 22 alunos nessas condições recebem aulas aqui. Metade dos pais optou pelo ensino remoto e a outra parte pelo presencial. Durante a pandemia, os alunos surdos que estão no ensino presencial recebem as aulas no Conqui. Metade dos pais optou pelo ensino remoto e a outra parte pelo presencial. Durante a pandemia, os alunos surdos que estão no ensino presencial recebem as aulas no contraturno escolar assim, individualmente. E o conteúdo repassado tanto aqui quanto no ensino online é o mesmo. Esse ano, a rede municipal tem o Plano Unificado de Ensino, que é um plano para toda a rede, para as escolas funcionarem em harmonia. Claro, e se falando de surdos, estudantes com laudo, tem a adaptação curricular. Mas assim, o que ele receberia aqui, ele está recebendo em casa. No contraturno, os estudantes surdos recebem aulas de Libras, a língua brasileira de sinais, e também um reforço de aula de português. Isso 1 vez por semana. Mas a escola sabe que, embora o conteúdo seja o mesmo, existe uma certa dificuldade de aprendizado dos estudantes que fazem apenas o ensino remoto. O ensino do surdo é baseado no contato visual, em imagens, então assim, e só a distância ficou muito difícil para os professores fazerem a adaptação curricular com qualidade para chegar no estudante, porque nem todas as famílias têm o domínio da Libras. E ainda existe uma outra dificuldade. No presencial, uma das maiores dificuldades é realmente o uso novamente. A todos uma boa noite, a gente se vê amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz. Gente, Rica Power aqui está no YouTube. Tchau, pessoal. Até segunda.
PSC Notícias. Oferecimento. Queres? Baixe o app e faça um empréstimo pessoal. Dinheiro na